Olá pessoal, tudo bem? Aqui Flávio Hirai da Clínica Ver Mais. Nós vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E hoje nós vamos falar num assunto bastante interessante, curioso. Nós vamos falar de iluminação. Será que a luz é importante? Obviamente que para oftalmologia é, porque sem luz nada funciona para nós. E nós temos uma convidada aqui, né, Fátima, que vai conversar bastante com a gente sobre esse assunto. Esse é um assunto muito interessante. Eu sempre achei a iluminação assim muito importante. Quem trabalha com produção de audiovisual sabe disso, né? E hoje nós estamos recebendo aqui a Mariana, que ela é especialista em projetos de iluminação. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É bem gratificante a gente poder difundir um pouco esse assunto que é tão importante no dia a dia das pessoas, mas que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente não gosta de algumas coisas, mas não sabe como fazer para melhorar e a gente trabalha para isso, para melhorar o bem-estar. E é um assunto que é pouco falado, assim, né? É difícil você entrar num site ou num vídeo para falar, deixa eu ver, vou escutar um pouco sobre iluminação hoje, Fátima. Agora, quem ouve nosso podcast vai poder ouvir. Exatamente. E isso que ela falou é importante. Às vezes você entra num ambiente, você gosta, e no outro você não gosta, mas você não sabe dizer por quê. Muitas vezes tem a ver com a iluminação. Às vezes é a iluminação, é isso mesmo. E Mariana, para a gente começar aqui, a minha primeira pergunta para você. Então, qual que é a importância da iluminação para o nosso dia a dia? Bom, a iluminação do nosso dia a dia, ela vai direcionar todo o nosso bem-estar. Ela vai direcionar a nossa atenção ou o nosso descanso. Ela ajuda um ambiente bem dimensionado, com a iluminação bem dimensionada, ela vai evitar a nossa fadiga. Por exemplo, se a gente tem um ambiente com muitos focos de luz, luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, a nossa visão ela está sempre trabalhando para se adequar àquele ambiente. Ou um ambiente subdimensionado deixa a gente cansado, porque a gente não consegue enxergar direito e às vezes a gente se sente até meio abatido com isso. Então a iluminação ela traz bem-estar, ela traz conforto, e o conforto não é somente assim, me sinto aconchegado, me sinto descansando. O conforto visual eu tenho uma atividade a ser executada nesse ambiente e eu me sinto confortável nele para isso. A iluminação traz isso pra gente. Legal. Nossa, interessante. Então é super importante, na verdade, seria, né? Super importante toda vez que você for, sei lá, fazer uma casa, um quarto, um ambiente, você fazer um projeto. Sim. De iluminação. E acho que umas coisas que a gente tem na cabeça, né, Fátima, é que projetos de iluminação devem ser muito caros, né? Então ninguém acaba fazendo, aí você vai lá, compra as lâmpadas que você acha que tem que ter na tua casa e vai. Sim, a gente adequar um ambiente, né, a iluminação de um ambiente não necessariamente precisa ser caro. A gente precisa entender qual é a atividade desse ambiente, quais são as pessoas que vão exercer essa atividade no ambiente e qual é o gosto, qual é o costume, qual é a experiência dessas pessoas. Eu já fiz projetos de iluminação em que eu comecei a tirar, porque a pessoa não gostava de luz, não gostava, eu falei assim, daqui a pouco eu vou colocar uma vela aqui. E é isso. E ao mesmo tempo eu já fiz projetos em que eu falava, meu Deus, isso aqui vai ficar um sol, vai ficar demais. E no fim era o conforto daquela pessoa. Claro que tudo isso dentro de um limite de norma, né? Um limite até da experiência. Os projetos residenciais, dificilmente a gente tem que seguir uma norma muito rígida para eles, né? Mas é mais empírico, é mais assim de sensações mesmo. Por exemplo, uma cozinha, ela precisa ter uma luz bem difusa, uma luz bem homogênea, para não ter sombras na hora que a gente vai trabalhar em cima da pia, por exemplo, na hora de cortar um alimento. Essa luz precisa ter uma boa reprodução de cor, é o famoso, dentro da iluminação, o IRC, né? Tem que ter um IRC elevado, idealmente, para que a carne tenha cor de carne, saudável, né? Um tomate tenha a cor de um tomate, não fique aquela cor, o alface não fique aquele verde apático, assim. Então,
o fluxo luminoso dessa cozinha tem que ser mais alto. Num quarto, uma iluminação mais aconchegante, mais gostosa, um abajur ou uma sanca com uma luz mais indireta é mais adequado. Nem sempre a iluminação precisa ser cara, né? Às vezes a gente pode adequar isso com o que a gente tem em casa ou então com produtos com um custo-benefício melhor que atenda tanto a necessidade da iluminação quanto o que o cliente espera, né? O que a pessoa espera gastar e investir naquele momento. Resumindo, então dá para a gente economizar e fazer um projeto bom. Sim, e com certeza. sem ter que gastar muito dinheiro. Com certeza. Muitas vezes eu acho até que você pode economizar mais, que você pode até, se você não tem um projeto, fazer uma coisa que você não precisa. Exato. Às vezes, normalmente a gente erra para mais, né? A gente, já que eu não sei o que fazer, já que eu não tenho um projeto, eu vou colocar um a mais, porque daí eu vou garantir que vai ficar bom. E tendo um projeto, conversando com alguém que entenda de iluminação, que tenha esse estudo, você vai ter peças, vai ter uma solução mais em conta, de qualidade e que atenda o ambiente. Ô Mariana, você conseguiria me falar mais ou menos assim? Porque a gente vê, por exemplo, você vai comprar uma lâmpada, né? Hoje, você vai num lugar especial aí, uma casa de elétrica, ou você vai numa casa de construção, lá que tem lâmpada. E aí tem um monte de lâmpada de um monte de cor. Desde a branca, 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 até a amarela, 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 né? Então, nessa gama, do branco até o amarelo, se você consegue me dar exemplos de locais, ambientes onde você são mais adequados o branco, branco, até chegar no amarelo, amarelo. Normalmente a gente trabalha com uma mesma, isso chama temperatura de cor, que vai desde 2.700, que é o branco quente, 2.700 Kelvin, até 6.000, 6.500 Kelvin, que é aquele branco azulado, que a gente fala branco de farmácia, de hospital. Falando de residência, que é o que a maioria do pessoal vai procurar, né? Normalmente a gente trabalha com uma mesma temperatura de cor, o que a gente vai modificar é a intensidade da luz. Aqui no estado de São Paulo a gente usa muito o branco quente no 3.000 Kelvin. Não é nem o amarelinho do 2.700 e nem o branco neutro do 4.000. É um tom bem confortável, que a maioria das pessoas aqui na região gostam de estar. Por que a gente usa a mesma temperatura de cor? Para não ter essa variação de ambientes. Primeiro que visualmente não fica bonito. Você tem uma cozinha e uma sala integradas, a cozinha está branca e a sala está amarela, visualmente não fica bonito. E segundo que isso traz também fadiga ocular. A gente está numa intensidade, numa temperatura de cor na cozinha, logo a gente muda para a sala e aí o nosso olhar, aí pode falar mais tecnicamente, não, mas o nosso olhar tem que se adaptar a essa mudança. Então, a gente trabalha sempre numa mesma temperatura de cor. O que vai mudar na sala, a gente tem pontos de luz mais indireta, foco, luz de brilho, né, de destaque, e na cozinha uma luz mais homogênea, mais difusa, porque as atividades são diferentes e pedem também uma aplicação diferente, né? O importante é a gente ter esse conforto de ofuscamento. Por exemplo, numa sala, você tem um sofá e um quadro na parede. Colocar um spot para iluminar o quadro vai ficar lindo, mas ninguém senta no sofá, porque ele vai ficar ofuscando. Existem hoje luminárias que elas são mais recuadas, elas são bem pequenininhas, bem minimalistas, que tem um índice de anti-ofuscamento, UGR, que chama esse índice, bem baixinho, abaixo de 17, de 15. E aí a gente não se ofusca no sofá, ela ilumina o que é para ela iluminar, mas ela não atrapalha a pessoa que tá ali por perto. Então, é isso. Temperatura de cor mais fria, a gente trabalha mais em ambientes que demandam muita, extrema atenção. Por exemplo, uma sala de cirurgia. No consultório médico, a gente pode até trabalhar com o branco quente, que é o que normalmente a gente trabalha, 3.000, por aí. Numa sala de cirurgia, até ela mais fria. Existem alguns estudos até, não vou me lembrar o nome do hospital agora, até o final eu vou lembrar. Mas numa sala de cirurgia, o projeto demandou uma luminária que ela tivesse uma mudança de temperatura de cor para que
na hora da cirurgia em si, ela era sala de cirurgia para vídeo, Tá. né? Então, toda a sala era escura e tinha alguns pontos com uma luz azul, com uma temperatura mais azulada, que favorecia a visualização na tela e não causava fadiga ocular. Em outros momentos, essa luminária ela mudava já para a temperatura de cor ambiente, que era daí para a recuperação dos pacientes. Essa mudança de cor, né, para a temperatura ambiente, do mais quente para o mais frio, depois para o mais quente de novo, auxilia o ciclo circadiano. Aham. Então, em hospitais em que os pacientes, por exemplo, ficam muito tempo internados e não têm contato com a luz natural, é usado um sistema que chama Tunnable White, que aí o controle da iluminação, além do controle de dimerização, que é a intensidade da luz, é controlado a temperatura de cor também. Começa num amarelinho, que é o amanhecer do sol, no sol a pino ele já está na luz do dia, e depois ele começa a cair de novo e chega até 2.300, mais ou menos, que é o pôr do sol. Nossa, olha só, gente, eu fiquei assim. É muito detalhe, né, Fátima? Que a gente, de É. novo, a gente não sabe e a gente não percebe. Mas eu vou aproveitar o gancho aqui do ciclo circadiano e falar um pouquinho de uma coisa que nós já falamos também antes em outros podcasts, que é o tal da luz azul que o povo usa no óculos. E que a turma fala que ele prejudica o olho. Na verdade, de novo, isso é uma coisa que eu realmente, de tempos em tempos, eu fico olhando a literatura científica para ver se tem realmente alguma coisa que fala especificamente da luz azul com o olho. Por que eu estou falando da luz azul? Porque hoje tem o filtro de luz azul que você coloca no óculos. Tá? Mas a luz azul para o olho em si, na verdade, ela não tem tanto problema. Mas uma das coisas que a luz azul influencia é o ciclo circadiano. Então, já existem estudos que mostram que a luz azul, por exemplo, ela afeta a produção de melatonina, que é um hormônio nosso que a gente usa para dormir. Sim. Né? Então, eles falam, se você fica em tela, principalmente à noite antes de dormir, isso aí pode acabar afetando o teu ciclo de sono e você ter dificuldade para dormir. A gente vai falar de sono também, mas isso é uma coisa legal dentro da iluminação. E, inclusive, em alguns projetos, as pessoas usam a luz azul como cromoterapia. Uhum. Ela não... Assim, esse é um dos mitos, né, da arquitetura, da iluminação, porque a luz azul em si, ela não é cromoterapeuta. O tom azul, sim, a gente tem um ambiente com as paredes azul clarinho, né? Isso sim traz benefícios da cromoterapia, mas a luz azul em si não. E ela inclusive deixa a gente meio incômodo. É aquilo que você falou. Você se sente incomodado no ambiente e não sabe o porquê. Às vezes é algum problema na iluminação, é um foco errado, um tom de luz errado que está lá para te deixar tranquilo e no fim te deixa incomodado, mas a luz azul não é tão benéfica assim quanto o pessoal acha. Tem alguma coisa assim que no dia a dia teu, de curioso, que você vê dentro dos clientes que você atende? Alguma coisa doida que o pessoal pede para você? Uma história assim? engraçada. Isso sempre tem. Na iluminação, a maior parte dos projetos que eu trabalho são residenciais, então o pessoal às vezes dá uma pirada na batatinha, do tipo, quero que a iluminação da minha sala mude conforme a batida da música que eu vou ter no som do home theater. Dá para fazer isso? Dá, mas assim, numa casa você vai uma usar balada. Ou então preciso valorizar o meu jardim, quero uma iluminação que valorize o meu jardim. Aí quando você vai ver, o jardim está todo verde. Iluminação verde em jardim, jamais. É mesmo? É verdade, mas a gente vê um monte, né? Vê um monte, é o que você mais vê. Porque a luz colorida, como ela está aqui, ela atinge o material que ela está refletindo. Então, né? Você vai atingir o verde no verde. Você vai atingir, só que não é o verde natural, né? Então, você tem, por exemplo, uma palmeira
e coloca ali uma iluminação verde. Então, todo o tronco da palmeira fica verde. E aí, o que era para embelezar, o que era para trazer um conforto também, né, e valorizar a fachada, você não consegue enxergar nada, porque está tudo verde. Isso então, o ideal é usar bastante. luz branca 3000K, ou amarela isso, normal. o amarelo normal, e aí o jardim fica muito mais sofisticado, muito mais bonito, e às vezes até mais barato. Você sabe que esses dias eu tava vendo esse negócio de iluminação de jardim e a grande maioria que eles te oferecem, pelo menos na internet, é verde. É verde, É verde. Porque é o mais popular, né? É, É o então. que eu mais... já vi uma chácara, que eu fui uma vez em um evento, uma árvore grande, bonita, uma luz verde, aquela árvore parecia assim que ela não era natural. E aí até. você não enxerga a árvore de verdade, né? Você não vê ela como ela realmente é. Outra coisa que o pessoal faz é isso, de alterar a temperatura de cor. Ah, porque a cozinha aqui é a área de trabalho, né? É uma área de serviço, então eu quero a luz branca. E aí deixa discrepante a sala e não... Isso eu já vi muito. E acaba desvalorizando o ambiente, né? É um mito que... Esse mito tem explicação. Esse tem uma explicação até mais técnica. Antigamente a gente tinha as lâmpadas incandescentes, aquela bulbo que falava de 60 velas, né? Bem antigamente. E depois vieram as lâmpadas tubulares, né? Fluorescentes. Pela tecnologia, ela era muito mais eficiente do que uma lâmpada incandescente. Só que na época não existia uma fluorescente amarelada, era só branca. Então, enraizou isso de que a luz branca ilumina mais do que a luz amarela. Mais uma coisa que a gente carrega do passado. Exatamente. Eu também mudar. sempre tive essa sensação de que a branca iluminava melhor do que a amarela. E aí, assim, se for ver tecnicamente, né, os dados técnicos da temperatura neutra, vamos dizer assim, 4000K com a 3000, 2700, tem uma leve diferença de fluxo ali, né, de 10, 15 lux, né, lumens em cada uma delas, comparando a mesma potência, né, a mesma lâmpada em temperaturas diferentes. Mas isso, num ambiente, num geral, assim, e para olhos leigos, né, assim, quem não é treinado para isso, um engenheiro de iluminação que faz todos esses cálculos, a gente não percebe, né? Não tem muita diferença. Então, esse é um grande mito que tem, e até hoje as pessoas pedem, mas vai iluminar bem? É muito amarelo, vai iluminar bem? E ilumina. E às vezes, dependendo do horário em que ela está acesa, você acha que ela é branca. A gente já fez testes, tenho fotos até lá na loja, que às vezes a gente mostra para os clientes para eles verem. Uma cozinha, ela estava toda dimensionada com 3000K. E ela não tinha uma janela. À noite, essa cozinha parecia que era branca, porque ela não tinha uma outra fonte de luz comparativa a ela. Como ela estava bem dimensionada, né, no adequado para o ambiente, ela parecia branca. E durante o dia ela parecia um pouco mais amarela, porque ela tinha luz solar que era para comparar. Então, esse é o maior mito da iluminação, que o branco ilumina mais do que a luz amarela. E aí eu tenho uma pergunta para você, Mariana. A gente, quando começaram a entrar as lâmpadas de LED no mercado, o pessoal falava, não, pode comprar LED aí que isso daí não queima nunca. Não queima nunca, o negócio queima, Fátima. Queima, né? E queima, hein? Queima porque dos fatores dela queimar tanto assim é que a nossa distribuição de energia não é linear. Ela não é uma distribuição de energia assim constante. Então a gente tem do 110 ao 220 volts, né? Que a maioria das luminárias são bivolt, ou então é 110 ou é 220. Se a gente colocar um aparelho para medir o quanto chega na nossa casa de energia, às vezes chega 108, 105 e às vezes chega a 230, 240. Então, essa oscilação de energia faz com que os equipamentos eletrônicos, e as lâmpadas se incluem nisso, né, que a lâmpada hoje de LED é um equipamento eletrônico, sofram muito com essa oscilação.
porque eles são mais sensíveis a isso realmente. Hoje existem dispositivos que ajudam a proteger os nossos equipamentos, que é o DR no quadro, DPS, DPS de local, que o DPS tem várias classificações, tem alguns que são locais mesmo, né, para você colocar isso perto é tipo da um luminária. estabilizador. Isso, é ele que vai receber essa descarga de energia, né, essa oscilação de energia, e não vai jogar para a luminária. Um DR, por exemplo, ele recebe essa oscilação, essa descarga elétrica, às vezes dá um raio, o DR segura e a gente fala que ele cai. Na verdade, ele desliga e é um protetor do disjuntor. A gente usa junto. É mais para o pessoal entender, que eu também, pelo visto, não estou entendendo aí, nada, né? Mas... ele que fala, caiu o disjuntor. Por quê? O disjuntor segurou ali uma descarga elétrica, uma sobrecarga, desligou para que o equipamento, seja a lâmpada, uma luminária ou uma geladeira, por exemplo, não sofra queima, né? Luminárias de jardim sofrem muito com isso, porque aí não envolve só a luminária em si, né? Tem a drenagem do jardim que ela precisa estar adequada para que não sofra infiltração. A emenda dessa fiação tem que ser toda vedada. Normalmente, acho que 95% das luminárias que chegam pra gente lá na loja, às vezes, tem o defeito, né? Tá com defeito, tá em garantia ainda, mas queimou, a gente vai ver, a ligação tá errada. A gente precisa que tanto a emenda de fio quanto a capa de proteção do fio estejam vedadas. E às vezes é só a emenda ali que tá vedada, e daí a umidade entra pelo cabo e aí acaba com a luminária. Aí tem a descarga elétrica, né? Então, tudo isso influencia na durabilidade de uma luminária. Então, a gente procura sempre especificar e trabalhar com luminárias de marcas que tenham garantia, de marcas que sejam bem consolidadas no mercado, para que a gente consiga minimizar esses problemas, né? Para que a gente possa evitar que isso aconteça. E se acontecer, a gente tem um bom respaldo, né, de marca, de fornecedor que vai atender o nosso cliente bem, né? Vai falar assim, queimou, mas a gente tem como consertar, enfim, tem... Legal. Mas... Eu tenho uma dúvida. A leitura, porque a gente sabe que você lê com uma iluminação deficiente, né, ela vai forçar muito a visão. Uhum. Existe uma iluminação específica ou é adequada ao projeto? Assim? Porque, por exemplo, a gente costuma ler, às vezes você tem ou na sala, sentado, você tem um canto de leitura, ou na cama, né? Olha, para leitura, a gente pode trabalhar com a luz vindo do teto. Para leitura não é tão indicada, porque a hora que a gente pega alguma coisa para ler e a luz está vindo do teto, ela vai fazer sombra em cima da gente, né? A gente faz sombra, né, em cima do livro. Então, é legal uma luz mais próxima, um abajur ou uma luminária de leitura. Aquelas, né, que caem, assim, isso, né? Isso. Tem até arandelas para leitura também. O importante é que seja uma luz que não dê tanto foco, porque senão, de novo, a gente tem o cansaço ocular, né? Que a gente tem um foco bem iluminado aqui e o restante está muito escuro, e aí a gente fica mais cansado. Uma luz com um abajur com uma cúpula bem difusa pode trazer essa luz mais confortável para a leitura, e é uma luz que não vai brilhar seja no iPad, no livro, né? No Kindle. O Kindle tem alguns que são com a iluminação luz, dele, isso, né? Mas é uma iluminação sempre mais difusa, mais confortável, não tão forte, porque normalmente a gente está lendo na cama e é um momento de descanso, mas que ela seja bem distribuída, né? Bem uniforme. Eu ia comentar justamente disso, Fátima, porque para o olho em si, só para o pessoal entender, a luz, teoricamente, não causa nada. De novo, não vai prejudicar teu olho não vai cair, não vai acontecer nada. Tudo isso tem a ver com o que a Mariana falou desde o começo. Tudo isso tem a ver com conforto. Com conforto. Exato. Tá? Mas meu olho tá lacrimejando, meu olho tá vermelho, eu tô sentindo cansado, tô tendo dor de cabeça. Tudo isso é conforto. Não é que o teu olho está sendo prejudicado. Você não vai ter uma doença ocular por causa da iluminação. Tá? Então, por isso que é importante iluminar bem. Mas quando eu ilumino, eu enxergo super bem. Às vezes consigo até enxergar sem óculos. Porque é mais confortável. Tá?
Não é que... Então, não é a luz, a iluminação que vai te causar o problema, é o conforto, o bem-estar, né? Isso, exatamente. Isso. E quando a gente fala de ambiente confortável, a gente não está falando de ambiente de descanso, né? É um ambiente em que a atividade que você vai exercer nele, ela vai ser exercida tranquilamente. É a mesma coisa, é uma questão de ergonomia também, né? A ergonomia dos ambientes não quer dizer só ter uma boa circulação, ter acessibilidade para quem precisa de um acesso mais diferenciado. A ergonomia ela traz também esse conforto que a gente não percebe, né? E a iluminação vem para isso. Um escritório, por exemplo, tem que ter uma luz difusa e uma luz boa para o trabalho. Um laboratório de exames tem que ter uma luz mais concentrada onde o exame vai ser realizado, né? E isso é conforto. A iluminação traz esse tipo de conforto. Legal. Mais alguma coisa, Fátima? Não, muito bom. Muito bom. Muito interessante. Um assunto bacana, diferente. Diferente, né? Pessoal da saúde, tá bom? Mas você tem alguma rede social para deixar para o nosso pessoal? Sim, tem as redes da Hansa, Hansa Iluminação. A gente está no Instagram, no Facebook, e lá tem todos os nossos contatos também, que a gente consegue assessorar nesses casos em que não tem um projeto, mas gostaria de melhorar, a gente consegue fazer essa assessoria. Beleza. Também sigam a Clínica Ver Mais no Facebook e no Instagram, tá bom? E esse podcast no Spotify e também no YouTube. E no portal JJ e no Instagram do JJ também, você vai acompanhar lá todos os assuntos que o podcast traz e esse aqui também. Muito obrigada, Mariana, foi um prazer receber Obrigado, você. Mariana. Eu que agradeço vocês, que bom a gente poder trazer um assunto que é tão importante, mas que é pouco divulgado. Exatamente. E pouco falado. É essa mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado.